Meus amigos e minhas amigas, e o senador de cuecão de couro, hein? Na sala do Vorcaro. Eu já vinha denunciando essa sala aqui já há um tempo, né? Que o Vorcaro tinha uma sala debaixo do Banco Master, né? Uma sala escondida, um subsolo. E que ali acontecia coisas estranhas. Eu falei aqui. Só que hoje apareceu o senador de cueca, de couro, e fazendo poses sensuais. Nada contra. Quem quiser fazer, que faça à vontade. Só que estão fazendo com o dinheiro do povo, dinheiro dos aposentados, dos pensionistas. E olha, um telefone até agora, hein? Tem mais 8. O escândalo é tão grande, tão aberrador, festa, prostituição, que ao tomar conhecimento de tamanha, o André Mendonça foi obrigado a colocar sigilo nisso tudo. Porque é tanta orgia, é tanta. Enfim. Vai aparecer mais gente aí, não é só senador, não, hein? Vai aparecer ministros, vai aparecer mais gente aí. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos ver aqui. Celular de Vorcaro. Senador da República aparece de sunga em poses sensuais com o modelo loira. Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, confirmou no programa Roda Viva da TV Cultura que a existência desse tipo de material do celular de Vorcaro é que teria motivado o ministro André Mendonça a decretar sigilo. Um dos senadores que teve um papel de destaque no governo de Bolsonaro, e eu já sei quem é, que traiu agora, sabe quem é ele, aquele do Centrão? Aparece de sunga, em poses sensuais, por trás de uma modelo loira. Segundo o depoimento de uma fonte com quem conversaram aqui na noite de segunda-feira, 16, ao mesmo tempo recebia este relato a CPMI. O senador Carlos Viana confirmava no programa da TV Cultura que a existência desse tipo de material no celular do dono do Master é que teria motivado o STF, o ministro André Mendonça, a decretar o sigilo. Olha, agora o material está numa sala-cofre, onde se encontra o material, viu, pessoal? Esse material. A quantidade de tempo foi muito pequena pelo tamanho do material, mas foi possível confirmar que, de fato, os contatos aqui. Deixa eu ver aqui. Um governador também aqui de um grande estado brasileiro aparece nas transações financeiras de Vorcaro. Ah, que é possivelmente ali o possivelmente ali é o Ibanez, né? É o Ibanez. Olha só. E o Viana, o Carlos Viana, peraí, peraí que eu vou pegar aqui, senador, confirma existência, aqui, vambora que ele confirma agora, vambora. Ele confirma agora aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Viana. O senhor tomou conhecimento da existência desses vídeos? Tomei. Existem vários vídeos lá, que são vídeos íntimos, particulares, de pessoas que enviavam, aí possivelmente garotas de programa que eram contratadas para as festas e, ao que tudo indica, parte dessa avaliação era feita dentro desses vídeos. Agora, isso não tem nada a ver com a investigação, É isso não é um verdade. problema nosso.
O vazamento desse tipo de dado só prejudica a credibilidade desse trabalho. O senhor tomou... Não, pelo contrário. Eu acho que tem que vazar mesmo. Acho que tem que vazar mesmo. Acho que tem que vazar mesmo, pessoal. Sabe por quê? Porque é farra com o dinheiro seu, o dinheiro público. Eles roubam dinheiro dos aposentados, dos pensionistas, para gastar com prostituta, com festa, com noivado, senador de cueca. E nós sabemos quem é o senador. Você também sabe quem é ele. Quem é o senador que tinha destaque no governo de Bolsonaro, que Bolsonaro gostava muito dele, e ele agora virou a casaca. E foi abandonado por Bolsonaro porque ele é um sujeito que não merece nenhum tipo de credibilidade. Quem é ele do Centrão? Você sabe quem é. Você vota nele? Duvido se você vota. Aí agora apareceu com o cuecão lá. E ele é o chefão do Centrão ali, um dos chefões. Uai. Aí colocou segredo. Agora, pessoal, desgraçou tudo. Por que desgraçou tudo? Agora entra a ameaça. Ó, se você soltar ali do Lulinha, eu vou soltar também o cuecão aqui. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Imagina um vídeo desse vazar na imprensa. Esse senador que já não se reelege mesmo. Aí ele fica igual um pateta, pra lá e pra cá. Ele queria ser o vice-presidente de Flávio, não conseguiu. Por causa disso mesmo. O nome dele já vinha sendo ventilado. Aí agora pegou o Zema e quer que o Zema seja o vice, querendo colocar o Zema ali. O Centrão colocou o Zema. Zema pulou fora, falou: epa. Pessoal, o Bolsonaro, ele está defendendo que o Zema seja o vice do Flávio, viu? O Bolsonaro quer que seja o Zema. Só não vai ser se ele não querer mesmo, tá bom? O Zema, né? Mas você imaginou, pessoal, o tamanho do escândalo? Um telefone. O Vorcaro disse para a noiva, por mensagem, que esse senador é amigo para a vida toda. Falou ou não falou? Falou. Esse cara é meu amigo para a vida toda. Dança até de cueca aqui na sala. Né? Então as coisas estão aparecendo. Vão aparecer mais coisas aí. Tá? Vão aparecer mais coisas. Eu fiquei sabendo de uma notícia hoje, eu não sei se é verdade. Quem falou foi o Renan. Renan, ele é pré-candidato à presidência da República, né? Pelo Missão. Ele disse uma coisa hoje que eu não sei se é verdade, eu vou averiguar. Que a igreja Lagoinha foi fechada, é isso? Quem é de Minas Gerais aí que pode confirmar? Porque o pastor, um pastor de lá, ou coisa assim, era o Zetel, cunhado de Vorcaro. Eu fico muito triste com isso. Sabe por quê? A igreja não tem nada a ver, pessoal. Se um pastor, um padre ou alguém dali, pessoal, desviou algum tipo de conduta. O Zetel está preso, né? Está preso. Que é cunhado do Vorcaro. E as pessoas passam, a igreja permanece de pé. Então eu não posso confirmar se fechou, mas o Renan realmente fala que fechou. A igreja da Lagoinha, né, do pastor Valadão, não é isso? Quero dizer, olha, não tem nada a ver uma coisa com outra, gente. Nada a ver uma coisa com outra. Meu amigo, é o fim dos tempos. Você vai ver pastor envolvido, você vai ver político, você vai ver padre, você vai ver coroinha, você vai ver um monte de gente envolvido com isso. Mas tem gente boa também. Então, eu acho assim, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Mas eu acho que fechar uma igreja porque um pastor supostamente está envolvido, eu estou falando supostamente porque ele não foi condenado a nada. Então a gente só pode dizer se foi condenado.
se for condenado. E no Brasil, hoje em dia, tá até complicado falar isso, né? Porque, pessoal, as pessoas são condenadas hoje em dia, pessoal, no Brasil sem crime. Então, tá muito difícil, né, as coisas. Então, eu quero me focar à igreja. Não tem nada a ver a igreja com algum membro que, porventura, fez algum tipo de desvio ou coisa assim, tá? Isso aí ele vai responder em Deus. Não é porque o pastor, o padre, o dirigente fez alguma coisa que a igreja toda. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Eu respeito aqui todas as religiões. Mas o Renan, ele falou mesmo isso aí. Eu vi o vídeo dele aí, tá? Dele falando isso aí, que fechou mesmo aí a igreja, né? Mas vamos falar do escândalo. Ah, meu Deus do céu. Vamos falar do escândalo. Marcelo, vai vazar? Não. Nós não veremos o senador, quase que eu falei o nome dele. Nós não veremos o senador de cueca porque o Mendonça proibiu. Tá numa sala cofre. E lá dentro dessa sala cofre, ninguém entra com celular. Mas o Carlos Viana viu, porque ele é o relator. O Mendonça viu. Então, pessoal, mexer com esse cara é mexer com o Centrão. Né? Mexer com o Centrão, que são muito poderosos. Mas esse cara tá desesperado. Por quê, pessoal? Eu tenho certeza que você não pensou nisso que eu vou te dizer agora, porque a notícia acaba de chegar. Você olha assim, ele vai perder a eleição. Vai... Pessoal, não é só a eleição, pessoal, é a família do cara. É a família, né? A esposa, filho, neto. Isso causa um arraso na vida do cara, destrói a vida dele, pública e privada. Aí o Carlos Viana fala que isso não tem nada a ver com a investigação. De certa forma, ele está certo também. Mas você que foi roubado, você tem o direito de saber o que fizeram com o seu dinheiro. Roubam para poder pagar prostitutas. Tá? Se tivesse comprando fazendas, pessoal, iate, apartamento, era diferente. É isso que eu quero dizer para você. Porque vamos aqui imaginar, o Vorcaro pegava o dinheiro dos aposentados e outros, comprou lá uma cobertura de 15 milhões. Um exemplo. Tá, a cobertura está lá. A polícia descobre, Mendonça manda bloquear aquele patrimônio. Será penhorado e será leiloado. O dinheiro vai voltar para você, para poder te indenizar. Tá. Quando você se gasta com prostituta, festa de aniversário, 20, 200 e tantos milhões para noivar, esse dinheiro, pessoal, ele vai para o sal. Ele não tem como mais voltar para você. Você entendeu a diferença? Que o cara, se o cara tá o dinheiro na conta, é uma coisa. Agora, quando o cara gasta com prostituta, com tudo, e fica olhando, pessoal, assim, eu fico imaginando como Deus vê tudo isso, lá de cima. Olha, existe um senador de cueca, eleito pelo povo, e que ele ajuda a roubar o dinheiro do aposentado e vai gastar com prostituta. Como que Deus lá de cima vê ainda a população que não sabe o nome dele, não sabe quem é, indo votar num cara desse ainda? E às vezes quem foi roubado por ele vai lá votar nele por falta de informação. Aquela senhora ali do estado dele vai lá, eu vou votar nele. Coitada, ela não sabe de nada que ele ajudou a roubar para poder gastar com prostituta. Aí ela vai lá, tadinha, e vota. A família vai lá e vota. É por isso importante, pessoal, que a gente compartilha essas lives para as pessoas saberem. Centrão é problema, pessoal. Centrão é problema. Teve um militar uma vez que disse, né? Foi quem? Foi Braga Neto ou foi Heleno? Heleno, acho que foi, né? Não lembro. Ele falou assim, se gritar pega ladrão, não fica ninguém no centrão, sei lá o quê, uma coisa... É uma frase mais ou menos assim, né? Lembra que ele disse isso? Foi um desses dois generais. Se não me engano, foi o Heleno, mas eu não tenho certeza não, tá? Mas foi o Heleno ou o Braga Neto que disse uma vez ali. Pessoal,
esse povo é difícil. Eles não olham nada do povo. Eles só querem poder e mais poder. E agora, pessoal, esse vídeo vazando aí, vazando assim, para uma meia dúzia só. Isso prejudica os trabalhos. Prejudica. Porque vai ter agora o tal da toma lá da cá, o troca-troca. O Centrão fazendo de tudo para abafar isso, né? E tem mais 8 telefones ainda para poder ser vistoriados. Imagina, hein? Imagina o que vem por aí, né? Imagina. E o Carlos Viana já disse, o Carlos Viana já está dizendo aqui, ó, que ele agora já não tem prova, mas se o Lulinha recebeu os 300 mil ou não. O Carlos Viana falando. Viu como que são as coisas? Achei aqui, pessoal, o cara falando aqui, o cara do Missão, o doido que queria o homem da espada. Aqui, ó. Amigos, a Igreja Lagoinha Belvedere, sabe aquela que era controlada pelo Fabiano Zettel, um cunhado do Vorcaro? Pois bem, ontem, domingo, foi o último culto dessa igreja. Ela foi oficialmente fechada. As redes sociais dela, como sua conta no Instagram, também foram apagadas. E o pastor avisou para todo mundo que, devido à perseguição e a outros problemas, aquela igreja, que é na prática um complexo gigantesco em Belo Horizonte, vai desaparecer. Essa revelação... Tá vendo aí? O Renan falou, então, que foi o último culto. Né? O último culto, então, da Igreja Lagoinha. Estranho isso aí, né? Estranho. Por que vai fechar a igreja? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, pessoal, o Carlos Viana, pelo que eu vi aqui, já começou... Ele já começou a dizer aqui que não tem provas, tá? Ele disse categoricamente, não tem provas. PF suspeita que Lulinha foi à Espanha para fugir de investigação. Eu tenho certeza. Eu vou dar, você quer ver o que Viana fala, ó? Carlos Viana diz não ter prova de Lulinha. Olha que já começaram a fazer as trocas, hein? Eu vou denunciar. Eu vou denunciar. Vou. Diz que André Mendonça... Peraí. Ele diz não ter prova. Diz... Aqui, ó. Vou mostrar aqui. Eu gosto de mostrar, pessoal, porque às vezes é só falar. Ele falando, ó. Bom dia, Renan. Bom dia, Isabel, a todos que estão nos acompanhando. Bem, nós estamos encerrando hoje. Eu quero pedir desculpas até pela minha voz. Sim. Eu tenho brincado que a roubalheira foi tanta no INSS que até a minha voz sumiu durante esse período. Mas roubaram a voz? Estamos terminando hoje a primeira fase das investigações, que se trata dos descontos associativos e dos sindicatos que roubaram os aposentados brasileiros com inscrições, empréstimos consignados sem autorização. A segunda fase, que vai recomeçar em fevereiro do ano que vem, março, e eu estou pleiteando, junto aos meus colegas, mais 60 dias, porque nós não vamos dar conta de ouvir todo mundo que deveria, apenas com esse prazo de 6 meses. Esses requerimentos, Renan, eu já me antecipo. Como eu sei que muitos são polêmicos, que quando chegam na época, novas provas surgem, novas suposições até, novas teses, de novas linhas de investigação, aí surgem outras pressões sobre os parlamentares, sobre os grupos de governo. Bom dia, Renan. Bom dia. Tem um sindicato que sacou 6 milhões de reais, o filho do presidente. Nós temos uma testemunha dizer do que sabe ou não sabe. A mesma coisa, o filho do presidente. Nós temos uma testemunha que fala com muita clareza, já deu declarações à Polícia Federal, de que houve um desdobramento do dinheiro do INSS em investimentos. Como? O senhor Antônio Carlos Camilo Careca, do INSS, depois de consagrar o esquema de desvio dos descontos, ele começou a reinvestir esse dinheiro em outras áreas. Montou um grupo de empresas no exterior, Colômbia, Portugal, alguns outros paraísos fiscais, para que essas empresas, também de fachada, de venda de canabidiol, pudessem concorrer a um grande volume de compras que seria feito pelo Ministério da Saúde. Mas veio as investigações da CPMI, veio a operação da Polícia Federal, e esse dinheiro todo foi bloqueado, o que impediu que o esquema de venda para o Ministério da Saúde continuasse. Essa é são as declarações da testemunha, que nós queremos trazer para que se torne também nossas declarações.
mas não conseguimos aprovar o requerimento, a base do governo blindou, mas esse depoimento está firme na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que Antônio Carlos Camilo viajou, ou pelo menos teria viajado algumas vezes em companhia do senhor Antônio Carlos Camilo Careca para a Espanha, também junto com uma publicitária do PT, que recebeu 8 milhões de reais, isso está no sigilo bancário dela. A alegação é de que teria sido para a compra de uma casa no litoral, mas nós queremos estender e entender com clareza se esse dinheiro foi realmente para imóvel ou se foi pagamento de algum tipo de benefício futuro que seria dado nas concorrências do Ministério da Saúde. Tá aí. Então, a hora que é questionado, ele dá uma escorregada, né? Por quê? Já estão colocando algumas coisas nas costas dele também, do Viana. É assim, eles jogam alguma... o número estava salvo lá. Pessoal, é tão fácil salvar o número. Você pega o celular aqui, ó. Ó. Não tô falando que fez, tá? Mas tem 8 celular aqui, ó, do Vorcaro lá. Tem 8. Vou te dar um exemplo. Tem 8. Lá na Polícia Federal. Vamos colocar aqui e salvar o número do Carlos Viana? Vamos. Salvou, tá aqui. Vamos salvar o número do Nicolas aqui? Vamos. Salvou, tá aqui. Vamos salvar o número aqui da Damares, sei lá. Aqui. Aí eles são criminosos porque tá lá. Entendeu, pessoal? Então, estão querendo fazer isso, né, com pessoas que o cara tinha o telefone salvo. Meu Deus. Isso tem que ter. Não precisa nem estar salvo. Não precisa nem estar salvo. O que importa não é se está salvo ou não. O que importa é as conversas. O que é mais grave? Está salvo o telefone ali e não conversar? Ou não está salvo e conversar o tempo todo? Achando que nós somos algum idiota? Não, eu tô vendo aqui que o Carlos Viana deu uma afrouxada nisso aqui. Por quê? Agora em diante é o Centrão, meu amigo. Bateu de frente com o Centrão. Davi Alcolumbre não queria isso. Essa CPMI. E Mendonça prorrogou por mais 30 dias e o pau tá comendo. Eu só quero ver o final disso tudo, tá bom? Não sei. Vai ficar pro ano que vem? Não sei. Acho que não. Vamos aguardar. Curta, compartilha. Ó, eu fiz um outro canal de cortes. Está fixo nos comentários em cima aí. É só você clicar lá e você vai gostar do canal. É muito bom. Um abraço.